Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina, Contexto com Joyce. E nós estamos aqui para começar a recapitular a lição de número 6, o coração endurecido. Então, sejam muito bem-vindos. Você que, por algum motivo, não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever, pode nos acompanhar também nas redes sociais. Aí, @Joyce Brasil, e também ficar por dentro das novidades, né, do nosso ministério, para que você possa compartilhar também, né, porque aquilo que é bom merece ser compartilhado. Bom, estamos aqui com a Elisa, com a Bruna e com a Suzy. Sejam bem-vindas, tudo bem com vocês? E aí nós vamos, então, começar a nossa lição, mas antes vamos orar ao nosso Pai, para que Ele possa nos dar sabedoria e discernimento, amém? Então, você que está aí do outro lado da tela, feche seus olhos e ore conosco. Querido Deus, nosso amado Pai, Senhor, nos ajude a estarmos aqui, mais uma vez na Tua presença. Queremos te pedir a iluminação do Espírito Santo e que a Tua palavra seja aberta, que nós possamos compreender a Tua vontade e sermos transformados por Ti. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Então, vamos aí pegar a nossa Bíblia, deixar a Bíblia do nosso lado. E a primeira pergunta, eu vou colocar aqui, pedir para o editor, na verdade, né, colocando na tela. Ele já colocou, ou ela, né? Ninguém sabe quem é. Então, vamos lá. Quem foi o responsável pelo coração endurecido do faraó? E aí, pessoal, o que vocês respondem com essa pergunta? Olha, é muito interessante, eu gostei bastante dessa pergunta, porque a gente fala assim, não, foi Deus que endureceu o coração, falou assim, tá contra mim, então vai assim mesmo, vai que se endureça esse coração, né? Mas na realidade, quem fez isso foi o próprio faraó, né? Aí a gente vê que conforme a gente não vai dando espaço, né, para ouvir a voz de Deus, a gente vai endurecendo o nosso coração, e foi a mesma coisa que aconteceu com o faraó, né? É interessante que eu até estava pensando nisso enquanto estava vendo para ver a resposta, né? E é como se a gente tivesse um quarto escuro e tem uma luzinha querendo aparecer. Só que você fala assim, não, eu não quero essa luzinha, deixa escuro que eu gosto mais assim, sabe? Então é Deus tentando estar com a gente. E aconteceu isso com o faraó. Ele falou assim, não quero, não preciso de Deus, deixa que eu faço, né, da forma que vai ser feito. E aí tem até um trechinho na lição que eu achei interessante, né, que fala o coração ou se torna mais maleável ou mais endurecido. E no caso aqui foi que foi endurecido por ele mesmo, né? Sim, a Elisa já respondeu tudo. Mas é isso mesmo que aconteceu. Ele endureceu o coração dele, ele fechou o ouvido ao ouvir o Espírito Santo de Deus, e liberte o povo. Deixe o meu povo sair do Egito. Mas ele falou, não, eu quero que eles trabalhem para mim, de graça, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu foi que, por consequência disso, ele não ouviu mais a voz de Deus. E foi a ruína dele, infelizmente, porque quando a gente rejeita a voz de Deus, só vem consequências graves para a nossa vida. E foi o que aconteceu com a vida de Faraó, né? Rejeitou a Deus. E ai daquele que rejeita a Deus, né? Sim, sim. Quando a gente pega a figura de Faraó para a gente ver, nós vemos que a mesma coisa que fez o coração de Faraó se endurecer contra Deus foi a mesma coisa que fez o coração de Lúcifer se endurecer contra Deus. Foi o orgulho, foi se achar grande demais, né? Ali no Egito Antigo, o Faraó era as pessoas consideravam, e ele, o Faraó também se considerava um deus na terra. Então o faraó pensava, não, mas eu tenho que obedecer a outra pessoa? Impossível. E esse sentimento dele achar absurdo ele ter que obedecer a outra pessoa, se submeter, ele sendo faraó, sendo o governador da maior potência mundial, que era o que existia na época, para ele era absurdo demais ter que obedecer. Então, esse orgulho fez com que o coração de Faraó se endurecesse, e aí, como na lição traz para a gente, não existe neutralidade com Deus. Se ele escolheu ter o coração duro, se ele escolheu ser o senhor de si mesmo, então era essa a escolha dele, e foi ele o culpado, né? Por se achar bom demais e não achar que ele deveria obedecer, de não se colocar no papel de criatura e querer o papel de criador. Então, esse foi o maior culpado do endurecimento do coração do faraó. E a gente percebe que o ponto que a Suzy levantou é muito interessante, porque quando a gente vê a figura de Lúcifer, né, repetidas vezes, com certeza, né, Deus
ele entrou, ele interviu, né, naquela rebelião para que Lúcifer, então, e seus simpatizantes, eles tivessem, né, a escolha de, na verdade, voltar, né, ao arrependimento. E o Faraó, ele também teve, né, essa escolha, essa chance, né, porque ao longo das pragas, né, cada praga recaindo, era oportunidade para que ele reconhecesse, não, olha, eu sou, né, um pecador, eu sou rei, mas o verdadeiro rei é o Deus, né, de Israel. Mas quando Moisés chegou lá, né, no palácio, e ele falou assim, olha, Faraó, liberta o meu povo, né, porque o Senhor, né, deseja isso, o Senhor está pedindo, né, ou no nosso próprio linguagem, o Senhor está mandando, então você tem que obedecer. Mas aí ele falou o seguinte, mas quem é o Senhor, né, cuja voz eu ouvirei? Então, naquela primeira rebeldia, naquele orgulho, já plantou, né, aquela sementinha que, infelizmente, todo o Egito, né, colheu coisas ruins. Então, o próprio Faraó, na verdade, endureceu, né, como aí as colegas comentaram, e aí você que está assistindo pode ter essa convicção, né, que é o próprio pecador que busca, né, a sua destruição, infelizmente, a destruição eterna. Bom, vamos para a pergunta de número 2, que está na nossa tela. Como conciliar o livre-arbítrio do ser humano com a soberania e autoridade do Criador? Essa também é bem polêmica, né, pessoal? Sim, com certeza. Um exemplo que a lição dá nessa lição, né, fala que sobre Judas. Judas, ele era um homem que estava com Deus, Jesus estava trabalhando no meio dos discípulos, mostrando o reino de Deus. Só que Judas, o destino dele, né, ele escolheu ser um traidor de Jesus. Mas isso estava predestinado para ele? Não. Se ele se arrependesse e se voltasse a Jesus, com certeza o final dele não seria trágico como foi. Mas ele escolheu, ele teve o livre-arbítrio de escolher trair Jesus. Se ele se arrependesse, com certeza ele iria estar com Cristo e até o sofrimento final e ia ser salvo. Mas daí ele rejeitou, né, a Cristo, a autoridade de Cristo de transformar a vida e agiu com o seu livre-arbítrio e foi fatal. Assim também aconteceu com o Faraó. Ele tinha o livre-arbítrio de prender o povo de Israel, só que a autoridade de Deus era maior. Ele podia se arrepender, mas não se arrependeu. E, né, foi o fim dele. O livre-arbítrio, ele traz... Eu achei que no começo da lição, logo ali no domingo mesmo, no comecinho, que falam dos nossos maiores desafios é entender o papel de Deus em nossa vida e no mundo ao redor. Hoje em dia, quando a gente para escutar o que outras pessoas falam sobre o livre-arbítrio, é um pouco como se elas ligassem o livre-arbítrio a uma noção inadequada do que é liberdade. Por quê? O livre-arbítrio é você sim poder ter escolhas, mas é você saber que aquelas escolhas terão consequências também. Então, quando a gente pensa que Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus não está falando, não, faz o que você quiser, como se consequências não fossem te alcançar. Não é isso. O que Deus diz como livre-arbítrio, ele diz, você pode estar comigo e você pode não estar. Você estando comigo, você vai viver uma vida de como é estar comigo, e você não estando comigo, você vai ter as consequências de uma vida sem estar comigo. Então, o livre-arbítrio, ele é sim a gente poder fazer escolhas, mas o livre-arbítrio em si, ele é você fazer escolhas conscientes, você saber que vai ter uma consequência, sim, de nossas escolhas. Então, quando a gente escolhe por amor estar com Deus, é completamente diferente se a gente tem medo, por exemplo, sabe? Não, eu vou ficar ao lado do Senhor porque a perdição parece algo muito ruim. É uma escolha certa, mas pelo motivo inadequado, que leva uma vida assim, cristã, não cristã. Mas quando a gente escolhe de fato, fala, não, eu quero uma vida com Deus e as consequências que isso me traz, sejam boas, sejam ruins, né? Porque algumas lições passadas nós vimos o quanto Moisés sofreu ali com aquele povo no Egito, no deserto, após a libertação. Moisés escolheu estar ali, escolheu fazer a vontade de Deus, mas não foi tão agradável assim. Escolher estar com Deus, às vezes não vão ter consequências tão agradáveis, mas quando a gente sente a liberdade de estar ali, a gente tem prazer de lidar com aquelas consequências e entender que elas também não vão durar toda a vida. Eu
pensando nessa pergunta, eu trouxe um ponto que eu acredito que ele fala mais sobre Deus em relação ao livre-arbítrio. E eu achei muito interessante, porque vendo ela logo me lembrou de um livro muito especial que eu li, que foi esse aqui, ó. O Liberdade Real, tem na CPB, fica a dica. E ele fala o preço de nossas escolhas. E aqui, sempre que eu penso em livre-arbítrio do que Deus dá pra gente, assim, me vem esse conceito aqui, ó. O amor deve ser livre, ou não poderá ser amor. O amor não pode ser forçado, nem mesmo pelo próprio Deus. Então, quando a gente pensa aqui na história, né, do faraó, a gente fala assim, à primeira vista pode ser, nossa, mas Deus endureceu o coração do faraó, olha o que aconteceu aqui, será mesmo que existe livre-arbítrio? E aí, pegando o que a Suzy falou, e pegando esse conceito, é muito interessante, porque nós só escolhemos a Deus, nós só amamos Ele porque Ele realmente nos deu livre-arbítrio, né? Então, do meu ponto de vista, teve muita ligação com a lição dessa semana, e tem mais um trechinho que eu gostei bastante, que eu queria ler para vocês, que fala assim, ó, sem dúvida, a nossa liberdade de escolha é uma dádiva de amor. Então, pegando nesse conceito, né, do livre-arbítrio e para a lição dessa semana, eu vejo muito que a gente escolher estar ou não com Deus é a maior prova do amor dele por cada um de nós. Então, assim, Deus desejava com toda certeza poder usar o faraó para ser um instrumento real para a vida, né, dele e tudo mais, ter as pessoas para si, né? Mas são escolhas que são feitas, e como a Suzy falou, existem aquelas pessoas que escolhem realmente conscientes, que é a questão que Deus realmente deseja, que você busque ele por causa de quem ele é. Também tem as pessoas que buscam com receio de quem ele é, e isso não é o que Deus quer, ele quer que a gente realmente busque ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E tem as pessoas que não buscam simplesmente porque falam, não, eu não preciso de você. E eu acredito que esse livre-arbítrio, entender quem Deus é, a autoridade, a soberania, eu acho que isso é lindo demais, de ver que, sim, nosso Deus é o Deus de todo o universo, que criou todas as coisas que existem, que a gente vê e que a gente não vê, que a gente não tem ideia que existe. E, ao mesmo tempo, ele te dá o livre-arbítrio para você poder estar ou não ao lado dele, porque o livre-arbítrio é a maior demonstração do amor dele por nós. Muito bem, elas fizeram a lição de casa, né? Então a gente espera que vocês também, né, que estão acompanhando aí a gente pelo canal, possam também continuar estudando, porque essa lição está muito boa. E para a gente finalizar esse apontamento na lição, a pergunta de número 2, o livre-arbítrio, né, que Deus concedeu ao faraó, na verdade foi algo que o próprio faraó, não é? Ele abusou, né? Ele abusou da misericórdia divina, ele abusou da liberdade que ele tinha para escolher entre o certo e o errado, e ele acabou escolhendo o errado. E, na verdade, não somente o próprio faraó sofreu, mas todo o país, toda a nação, né? Porque praga após praga, né? O Egito foi ali sofrendo pela rebelião de um rei. Mas por quê? Essa rebelião foi Deus que colocou no coração dele? Deus tem prazer no mal? Não, Deus não tem prazer no mal. Mas Deus concedeu a vida e a morte. É isso que ele fala lá em Deuteronômio. Olha, eis que tenho posto diante de ti e de vocês o caminho da vida e o caminho da morte, mas escolha o caminho da vida, porque é o melhor, eu sei o que é melhor para vocês. Mas aí o faraó, infelizmente, né, rejeitou, e aí as consequências a gente sabe muito bem que foram ruins. Mas que nós possamos, né, pelo poder do Espírito Santo, sermos submissos a Deus e que Ele possa nos ajudar todos os dias, amém? Bom, chegou a parte da dica de OIC, vamos colocar aí a vinheta especial. Bom, a dica de OIC dessa lição é o livro Caminho a Cristo, né, que é um dos meus favoritos, e a página, na verdade não é uma página somente, mas é um capítulo inteiro, no capítulo 3, esse livro aqui, essa edição que eu tenho, é uma das minhas preferidas, bem ilustrada, e o capítulo 3 é Mudança de Rumo. Então ali, né, a irmã White, ela escreve de uma maneira muito bonita, né, como que nós devemos entregar o nosso coração a Deus para que a gente não caia no mesmo erro do faraó. Porque a gente pode muitas vezes pensar, né? Ah, mas o faraó, ele era rebelde, ele era pagão, ele era incrédulo, e eu estou na igreja, eu sou cristão, então eu não vou cair nesse mesmo erro. Mas será que a gente não cai? Mas se a gente olhar com cuidado, e quando você lê, né, esse livro aqui, na verdade, não somente o capítulo 3, mas eu recomendo que você possa ler ele inteiro. Você vai entender que o amor de Deus, ele nos transforma, e ele transforma também o nosso coração de pedra num coração de carne, num coração espiritual. Então, essa é a dica dessa lição, bem? Bom, agora vamos à pergunta de número 3. Cadê aqui na tela? Aí. Corremos o risco de seguir o exemplo de Faraó,
segundo Gálatas 6, verso 7. Aí eu levei vocês lá para o Novo Testamento. Então, vamos responder aí, pessoal. Olha, o que está na 7 é o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O verso é muito bom para a gente pensar todo nesse contexto de livre-arbítrio, de endurecer o coração, porque aqui diz que tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos colher. Então, sim, se nós diariamente não temos um bom relacionamento com Deus, não buscamos estar ao lado de Deus, sim, corremos esse risco, praticamente não corremos o risco, né? É certo, se a gente deixa para se relacionar com Deus sábado de manhã na igreja, domingo à noite, quarta-feira à noite, nós já estamos tendo o nosso coração endurecido, porque a questão de Faraó e a nossa questão é quem é o Senhor das nossas vidas. Quando nós temos um Senhor na nossa vida, nós sabemos que Ele, na posição de Senhor, nos diz o que Ele quer que a gente faça e a gente obedece. É assim que funciona a posição de Senhor na nossa vida. Mas quando a gente diz, não, eu vou fazer o que eu quero, eu vou começar meu dia sem Jesus, vou dormir também sem Jesus, não preciso também de ficar escutando músicas cristãs durante o dia, nada que me chegue para perto de Jesus durante o dia. Nós estamos tirando Deus dessa figura de Senhor e estamos colocando nós e nossas vontades. Então, sim, estamos fazendo a mesma coisa que Faraó, mesmo sem estar governando o Egito, nós nos colocamos na figura de Senhor das nossas vidas, quando a gente não escolhe a Deus o tempo todo. Então, o risco, ele existe, ele é grande, então ele é importante que a gente esteja vigilante, porque até volta um pouco no que nós falávamos, ir à igreja não é o suficiente, falar que é cristão não é o suficiente, porque o cristianismo, ele começa ali também na parte que ninguém está vendo, porque a gente tem ações que mostram Jesus através de nós quando nós estamos alimentados de Jesus. E a gente não se alimenta de Jesus em público. A gente se alimenta de Jesus ali no nosso quarto, nos nossos momentos de adoração, nos nossos momentos devocionais, que devem ser diários, mais de uma vez ao dia. E quando a gente ignora isso completamente, a gente está caminhando para a dureza de coração, assim como o Faraó fez. Sim, consequentemente, né? Por causa das nossas escolhas. E eu queria ler uma parte de sexta-feira que eu achei muito interessante da lição, que diz assim, ó: Deus não tornou o faraó obstinado e inflexível. Ele continuou a lhe oferecer luz, mas a crescente teimosia do rei trouxe o inevitável resultado. Ao resistir à vontade de Deus, sementes de desobediência são plantadas e a colheita do mal é inevitável. Uma semente de incredulidade gera outra, mais forte. Ao submeter à vontade de Deus, são plantadas sementes que produzem uma abundante colheita do bem. A semente que é plantada é exatamente a que se colhe, pois ela se reproduz. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Como agentes responsáveis, cada um de nós decide, por meio de suas ações, qual será a sua colheita. Então, como a Suzy disse, a gente vai plantando o que a gente quer colher. Se a gente plantar aquilo que a gente acha melhor para nossa vida, acha melhor. Mas não é, a gente vai colher frutos maus. Então, se a gente quer uma vida em abundância com Cristo, a gente tem que plantar para que a gente dê bons frutos. E esses bons frutos só conseguiremos através do Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida. E sim, nós corremos o risco de ser igual a Faraó, acreditar nos enganos e não estar com o ouvido aberto para ouvir as verdades e crer nelas. Então a gente tem esse perigo de ser incrédulos, mas a verdade, a palavra de Deus está aí, para não deixar a gente sem luz. Eu gostei muito do que a Bruna falou e eu acho que é bem nessa linha. Essa última semana eu estava pregando e um tema que era desses dias, né, que me chamou muita atenção,
é a nossa necessidade do Espírito Santo. Tem um trecho do irmão White, que eu não lembro aonde, mas eu sei que é do irmão White, que fala que a coisa que a gente mais precisa é do Espírito Santo, porque sem ele, as verdades reveladas, elas não vão fazer sentido pra gente. E aí tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu lembro dos desenhos que eu assistia quando era criança, sabe, dos desenhos da Bíblia, que Jesus ele tá contando para várias pessoas a mesma mensagem, e tem um casal. A moça, lá na historinha, ela realmente tem aquela mensagem no coração dela, e o rapaz que estava junto com ela, aquela mensagem não faz o menor sentido para ele. Uma mesma mensagem e corações receptivos ou não de maneiras diferentes. A recepção do coração foi diferente. E para mim eu acho que tem muito a ver aqui, porque a gente corre sim o risco de fazer a mesma coisa que o Faraó fez. Não tem como a gente falar que não. E o que faz com que a gente possa não passar por isso? Foi o que a Suzy falou. A nossa interação com Deus todos os dias, né? Tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente fala, enfim, assiste, tudo isso. E eu vejo muito a necessidade do Espírito Santo, porque quem vai fazer a obra para a gente não fechar o nosso coração, e como o Samuel falou, né? Da gente ter o nosso coração de pedra em carne é o Espírito Santo. Essa é a maior necessidade para o tempo que a gente vive. Então, como a Suzy também falou, você pode estar na igreja, mas não ter isso, entende? Não é estar na igreja que vai te salvar de falar, não, você tem, você não tem, né? A gente acha que a chuva ceroja vai ser a galera que está num pacotão, todo mundo vai receber, e é isso. Não, mas se você não pediu pelo Espírito Santo hoje, você não vai receber. Então, eu acredito que de forma prática, a nossa maior necessidade para que a gente não tenha isso, a gente não peque contra o Espírito Santo, é realmente pedindo ele todos os dias da nossa vida. E quando ele fala assim, não, muda, olha a obra que você tem que fazer, você permitir que Deus faça isso por meio do Espírito Santo na nossa vida, né? É isso, e as primeiras rejeições, né, que a gente tem, infelizmente, com Deus, é o que o apóstolo Paulo ele escreve, né, na sua carta aos Gálatas. Ele fala, olha, aquilo que vocês estão semeando, vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão colher aquilo que vocês estão, de fato, colocando a sua atenção, né? Então, como a Suzy colocou, a Bruna também, a parte da preparação espiritual, vai envolver a gente aceitar a Deus nas pequenas, né, exigências, nas pequenas dificuldades, para que em provas maiores a gente, então, possa colher obediência e não desobediência. Porque o Faraó ele fez o inverso. Ele começou a semear a rebelião, a rebeldia, o orgulho, a exaltação própria, e aí o final foi trágico, né? Até seu próprio filho, né, pagou com a vida. Então, que a gente possa ter esse exemplo que Paulo, né, nos orienta, que a gente possa semear a obediência e também colher frutos da obediência para a vida eterna. A Elisa também complementou a chuva serôdia. Se nós não estamos, né, preparando o nosso coração hoje, a gente não vai chegar um momento, a chuva vai cair, eu vou estar ali sem fazer nada e automaticamente eu vou me transformar numa pessoa capacitada. Tem que ser hoje, né? Então, que a gente possa seguir a orientação do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu agradeço, então, a participação de vocês, também a quem está nos acompanhando, e que a gente possa, nesse momento, fazer uma oração especial, para que a gente possa também dar sequência nas nossas outras, né, lições, que com certeza vocês estão acompanhando e tem que continuar, não é verdade? Então, vamos aí fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus em oração. Grandioso Pai, nosso amado Deus, te pedimos, Senhor, humildemente, o perdão dos nossos pecados, que o nosso coração possa ser transformado por Ti, que nós possamos aprender por meio dessa lição aquilo que o Teu Espírito Santo falou para nós, que nós possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar também nessa caminhada, mas que ao Teu lado sejamos mais do que vencedores, pelo nome de Jesus nós oramos. Amém. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de todos vocês. E aí, você já tem o nosso canal, as nossas redes sociais. Se você não é inscrito novamente, pode nos acompanhar. E até a próxima lição. Tchau, gente.